Senhoras e senhores, mais um Talk Hugo Podcast. Antes de mostrar o nosso convidado, eu quero falar da Esportes da Sorte. Tá aqui, ó. Esportes da Sorte, meu amor, é a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Esportesdasorte.com, você vai lá, faz a sua aposta. Tem campeonato brasileiro da Série A, B, C, D, campeonato na Indonésia, campeonato na Polinésia, campeonato de golfe, basquete, handebol, futebol americano. Vai lá, faz a tua aposta no esportesdasorte.com. Ok? E se você ainda não é inscrito no canal, você vai aqui no nosso QR Code, aponta o seu celular, faz a sua inscrição, pelo amor de Deus, e deixa um like lá, ó. Deixa um like e também faz o seguinte, aciona assim o sininho de notificações, aí toda hora que tiver uma entrevista, um bate-papo, seu celular vai tocar e você assiste o Talk Hugo Podcast. Conto contigo, tá? Falar sobre educação. Paulo Dutra. Vamos lá. Tudo bom, meu velho? Tudo bem, graças a Deus. Olha, deixa eu falar um negócio, Paulo. Aí quando o André disse assim, a gente conseguiu o Paulo Dutra, boa, legal, falar sobre educação. Aí eu disse, por que eu vou falar pro Paulo Dutra? Porque o que eu gosto do podcast, Paulo, é que aqui você tá vendo, não tem nada de pergunta. Eu não queria nem conhecer quem é o Paulo Dutra, eu quero conhecer agora. Aí você que mexe com educação há muitos anos, como foi tua educação? Não escolar, mas de família, cara. Tudo começou dentro de casa? Eu digo que sim. Eu penso que a gente que trabalha com educação, a gente não trabalha só com os conhecimentos específicos. A gente tem que trabalhar com essa continuidade, com essa formação do jovem, essa formação do estudante. Mas aí eu tive uma educação, eu sou de uma época de que o mais importante era o conteúdo, era você ir para a escola aprender os conteúdos. E eu digo que eu aprendi fazendo, que a educação é bem maior do que isso, é bem mais do que isso. Mas eu te digo, a pergunta é o seguinte, eu vou estender. A tua educação foi rígida? Teu pai, tua mãe... Como era isso, velho, a tua época? Eu digo que pela época mesmo, foi uma educação muito rígida, muito, eu digo assim, muito voltada para casa, para os horários. Eu sou muito disciplinado, eu sou da década de 60, então eu peguei toda a ditadura. E meu pai não era militar, mas era filho de senhor de engenho. E aí você tinha toda uma rigidez em casa, e sou do interior, sou de Timbaúba. Era uma educação muito rigorosa. Rigorosa. Tu apanhou, Paulo? Pouco, mas apanhei. Pouco, mas apanhei. Um homem de educação falando isso hoje em dia, que apanhou... Não bate, né, velho? Não bate. Era a época que... De meu pai pouco, acho que umas 2 vezes só, eu e meu irmão, que a gente brigava muito, mas de minha mãe sim, eu digo que é da época, é do tempo mesmo, né? Eu já contei isso em vários podcasts aqui. Meu pai era um homem mineiro, aquele tradicional família mineira. Lembra na época, Paulo, que o boletim o pai tinha que assinar? Sim. Né? Aí eu tirava muita nota vermelha. Aí um dia, Paulo, meu pai na hora do almoço, cadê o boletim escolar? Quando eu mostrei, só nota vermelha, pouquíssima nota azul. Tinha um negócio de feijão, ele rasgou o boletim, todo o boletim, colocou dentro do feijão e fez eu comer com boletim e tudo. Olha como era a minha criança. Então, mas isso nunca me ajudou a ser um bom aluno, cara. Eu não sei se ficou um trauma, eu nunca fui um ótimo aluno, nunca tirei nota 10, nota 9, acho que nunca tirei um 10 na minha vida, nunca. Mas a educação, como a gente falou anteriormente, me ajudou muito, essa coisa rígida dele de cobrar horário, tudo, isso me ajudou. Ajuda também, né, meu brother? Eu penso que sim, eu nunca fui o melhor, mas também nunca fui o pior. Nunca tirei nota vermelha, não. As minhas eram azuis. Jura, cara? Pô, bicho, mentira. Eu vim saber o que era nota vermelha, o que era assim, uma nota muito baixa, na universidade já. Porque na universidade, porque eu fiz física, eu sou professor de física, e eu digo que eu aprendi isso, eu digo sempre, quando a gente comenta, é que eu aprendi que o melhor professor na minha época era aquele que mais reprovava. Nós tínhamos um índice de reprovação o básico. Quem fez o básico da engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, que coisa, quando as portas abriam para cálculo 1, 2, 3, 4, era difícil passar.
de vez sem ir para uma recuperação nesses cálculos. E nas físicas também. Mas também depois, quando eu deixei física e não queria ser professor, aí fui fazer agronomia. Aí, para mim, o curso foi super tranquilo. Mas tu é... Sou formado em agronomia. Pô, eu não peguei isso no teu currículo. Tu não bota isso no currículo, não bota, Paulo? Por opção, é porque eu digo que as pessoas... Eu procurei aqui, mas eu não vi, cara, que tu é agrônomo. Trabalhei um ano ainda como engenheiro agrônomo na Universidade Federal Rural, né, daqui de Pernambuco. Sei. Trabalhei ainda um ano, mas eu digo que é por opção, sabe? Eu digo que eu não comecei a ensinar física, ser professor de física, por opção, não. Na verdade, a carência é muito grande até hoje. E assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a ser estagiário de física. Agora, depois que eu fiz agronomia, eu quis deixar de ser professor. Aí, por opção, eu assumi a docência. Pô, que massa, que eu não sabia, que surpresa. E as pessoas pensam até que eu sou pedagogo, mas não. Agora, o mestrado e doutorado, não. Aí foi só na área da educação. Ô Paulo Dutra, eu gosto de podcast por causa disso. Na tua época, lá em Timbaúba, tinha tal da evasão escolar? Tinha isso? Já existia isso? Existia, mas eu digo que eu sou de uma época, Hugo, que na verdade, a maioria dos jovens que tinha idade para estar na escola não estavam. Estava no canavial. Exato, era de 48%, então era difícil entrar. Inclusive, às vezes as pessoas dizem assim, você vê muitos políticos, muitos governantes até, não, eu estudei na escola pública, mas naquela época não era todo mundo que tinha acesso, não. Era 48% que tinha acesso. Eu acho que você escuta as pessoas dizerem também. Era uma época que a escola era boa. A escola era boa, mas não era para todos. Hoje nós temos 98% dessas pessoas na escola. Então nós estamos comparando, eu digo que escolas diferentes. Sei. Mas peraí, eu não entendi. Não era boa, mas como é que é? Não, a escola era boa, mas não era para todos. Não era para todos. Não era para todos. Você por exemplo, eu fui aluno da Escola Governador Barbosa Lima, vindo de Timbaúba, mas eu entrei com a carta de apresentação. Até para você transferir era difícil. Caramba! É isso. Que coisa rígida. E hoje, como é que é hoje? Hoje as pessoas criticam muito, mas eu digo que a escola hoje é para todos. Nós temos hoje no país 98% das pessoas na escola. A gente precisa melhorar muito. Acredito que em Pernambuco a gente tem um salto grande nesses últimos 14 anos. Sei. Mas na verdade, eu digo que é porque nós descobrimos o caminho. E a gente teve um governante que quis, né? Que teve como prioridade e que tem como prioridade a educação. Você está falando do Eduardo Campos? De Eduardo Campos, que aí continua com Paulo, que é prioridade a educação. Eu acredito que Pernambuco nunca teve tanto investimento como teve agora nesses últimos 16 anos. Tá, você como de educação, deixa eu entrar logo nessa tal da pandemia. Cara, perdeu muito? O aluno perdeu muito. 2 anos. 2 anos, Paulo, mais ou menos? 2 anos. As escolas aqui em Pernambuco fecharam dia 18 de março de 2020. Ela reabriu e voltou a fechar, e eu acredito, e as pesquisas já mostram isso, que houve uma perda muito grande para todos, para o país todo, eu acredito que para o mundo, né, Hugo? Porque eu acredito até que ajudou a desenvolver mais na tecnologia, aluno, pai, os próprios governantes entenderem que a gente precisa da tecnologia. Porque o que a gente ouviu falar, a aula online, isso é bom para quem é da escola particular, e a gente ouviu muito isso. Agora vai para a escola pública, ninguém tem acesso ao computador. Como é que ficou isso, Paulo? Eu acredito que houve uma perda grande para todos, para o público, para o particular, para quem tinha internet, para quem não tinha internet. Eu acredito que foi uma mudança muito brusca, muito rápida. Sei. Porque uma coisa é você se preparar, a tecnologia é importante. Uma coisa é você se preparar para usar como ferramenta. Outra coisa é você, do dia para a noite, ter que usar só a tecnologia, vamos chamar assim. Eu gosto disso aqui, cara. É presencial. Muita gente fala, por que você não faz uma entrevista com você que mora em São Paulo? Cara, para mim não é a mesma coisa. Eu gosto de olho no olho, etc. Ô, Paulo, tempo de faculdade. Bora lá entrar na política, a gente vai ter que... Contigo tem que ser 3 podcasts, porque só o tempo aqui não dá contigo. Tu fez DCE? Tu era do DCE também? Começou aí? Não começou aí, não. Não, de jeito nenhum. Eu fui representante de turma, eu fui, mas não era do DA, não era do DCE, defendia e tudo, brigava. Mas eu digo que eu entrei na política, a política partidária mesmo, eu digo pelo trabalho que a gente fez.
pelo trabalho que eu desenvolvi nesses últimos anos com a educação. Não foi por uma vontade. Eu nunca pensei na minha vida ser deputado, de jeito nenhum. Mas teve um anjo na tua vida que disse, peraí, ó, tem um cara ali de Timbaúba, tem um anjinho que sempre... Peraí, esse cara aqui... Tem um anjo que puxa a gente para esse lado. Tem um anjinho. Quem descobriu Paulo Dutra disse assim, pô, bicho, o ensino desse cara é revolucionário. Não, na verdade, eu tive um ex-secretário, que é Nilton Mota, e foi ele que, junto com o governador Paulo Câmara, que a gente precisava difundir, Hugo, na verdade, esse trabalho do PSB, que eu digo que eu faço parte de um projeto. Eu era gestor de uma escola pública, eu fui gestor de 3 escolas públicas aqui em Recife, e eu era gestor de uma escola técnica estadual quando abriu uma seleção lá em 2007 para ser gerente de regional, que eram cargos políticos, que só entrava quem o deputado, quem o governador indicasse. Quem indicava. Que era exatamente para dar o tom do governo. Aqui não vem nenhuma crítica, vem uma constatação. Era assim que se chegava numa gerência. E aí Eduardo Campos abriu essa possibilidade de você fazer uma seleção. E era uma seleção com a banca que tinham pessoas das universidades, tanto da Universidade Federal de Pernambuco como da Rural. E eu fiz essa seleção e passei em primeiro lugar. Caramba. E daí eu assumi a gerência regional Recife Norte e fui convidado depois, no próximo ano de janeiro de 2008, para a gente assumir e começar a implantar as escolas integrais. Aí fiquei de 2008 a 2018 fazendo esse trabalho. Como gestor ainda? Ainda como gestor... como gerente e como secretário executivo dessas escolas, implantando essas escolas. Porque Eduardo Campos ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia que não adiantava ter o ginásio pernambucano na capital e ele era governador do estado, então ele queria que tivesse uma escola daquela em todo o município do estado. Escola de referência. Exato. Aí foi quando nós criamos esse nome, foi pensado por nós, foi numa construção coletiva, da gente dar uma mudança geral no ensino médio. Começamos em 2008 com 51 escolas e quando a gente vê os dados de hoje são 576 escolas. Pô, que pulo. E aí quando em 2018 a meta de Eduardo era de 2007 a 2010 colocarmos 160 escolas, eu bati essa meta, e depois até 2014 300 escolas integrais em cada município, pelo menos uma, bati a meta também. Aí daí que veio, para que eu me candidatasse a deputado estadual e que a gente pudesse difundir no estado todo o que é que esse governo estava se propondo a fazer e a fortalecer, que é essa política da educação integral. Mas tu não pensava em absolutamente nada. Não queria. Na verdade, mas tu resistiu. Eu soube que você resistiu. Não, resisti 3 almoços. E pronto. Ó, tá vendo como eu sei? Rapaz, tem uns mosquitinhos aqui que me buzinam. Você disse, não, eu não quero assumir cargo político. Mas coincidentemente também é o seguinte. 2017, na verdade, eu prestei a seleção para doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E estava começando o doutorado em fevereiro de 2018, quando tinha que definir se era candidato, se não era, e quem eram os pré-candidatos. E aí eu me lembro que eu disse assim, o nosso governador, Paulo Câmara, ele tem mestrado. Então, eu vou justificar ele que eu não quero, porque eu entrei no doutorado. Eu digo assim, ele vai aceitar. Eu faço campanha, eu brigo no estado todo. Mas só que teve um detalhe. Eu disse assim, eu vou conversar com o meu orientador. E fui. Quando eu cheguei na Federal para conversar com ele, eu nem sabia. Ele era afiliado ao PCdoB há 20 anos. E ele me deu... Eu digo que naquele dia ele me deu uma aula, que é um doutorado. Porque ele disse, Paulo, quando você entra no doutorado, seja de que qualquer conteúdo que você trabalhe, e você está aqui na educação, no Departamento de Educação, a gente passa a compreender qual o meu papel na sociedade, meu papel político, social, na sociedade em que nós vivemos. Então, se tem essa possibilidade de você ser pré-candidato, ser candidato, você se candidata. Você já disse que disseram a você que você não vai ganhar. Você se candidata e você vai fazer um doutorado dentro do doutorado. Como perder uma eleição ou como ganhar uma eleição. Exato. No teu caso foi como eu ganhei a eleição. Eu fiquei como segundo suplente, né? Na primeira e de imediato assumi. Mas, meu amigo, só de suplente... já é todo mundo quer... Quem não ganha quer ser suplente. É verdade. Aí tive a possibilidade de passar esses 3 anos e 2 meses na Alep,
que eu aprendi muito. Eu digo que eu fiz o doutorado, eu fiz dois doutorados juntos do que eu aprendi lá. Pois é, mas, Paulo, eu estava lendo aqui uma entrevista como deputado. Eu fiquei impressionado aqui. Em 3 anos de mandato, você apresentou 43 projetos de leis, não é isso? Dos quais 24 sancionados. É esse número? Ele melhorou um pouquinho, porque os projetos continuam lá rodando, né? Sim. Na verdade, hoje são 47 projetos que nós apresentamos e 28 leis aprovadas, sancionadas. Aí a minha pergunta é o seguinte, cara, quem é o fiscal dessas 28 leis? Eu fico pensando, como é que o cara... O governador sancionou, tranquilo. Mas quem que fiscaliza? É o deputado que apresentou o projeto? Como é que tu faz isso? Na verdade, quem tem que fiscalizar somos nós, os usuários, é a população. Porque Hugo, é importante lhe dizer, e eu aprendi isso, eu digo que aprendi na prática, né? Nós somos 49 deputados na Alep, representando os mais de 9 milhões de pernambucanos. Então, veja, tem uma dessas leis, uma dessas 28 leis, tem a ver com as escolas integrais. Técnicas, ok. Nas escolas técnicas, eram 6 escolas técnicas, hoje são 60 no estado. Todo município que tem de 40 mil habitantes acima, ele tem uma escola técnica estadual. E o acesso a essa escola técnica era uma prova de língua portuguesa e matemática. O que é que estava acontecendo? As vagas estavam ficando com as pessoas que vinham de particular. Porque a educação no privado, elas são dados do MEC, ela tem uma distância de... Quando você fazia o IDEB, você via que ela estava 4 vezes melhor do que o Estado. Hoje é uma vez só, é um ponto a mais. Então, essas vagas estavam ficando com as pessoas das escolas privadas. Então, é uma lei de nossa autoria de que 80% dessas vagas hoje são para o público, 20% para o privado, dos estudantes das escolas técnicas. Sim. E o público concorre com o público e o privado concorre com o privado. E a resistência disso? Não teve houve... porque... Não, mas veja, a gente provou, houve dentro da Alep, inclusive a oposição veio... Lógico, eu estou falando da oposição certo, mesmo. Mas veja, dizendo que nós estávamos privilegiando. E a gente não estava privilegiando, era o contrário. A gente estava dando o direito. Porque em Pernambuco, apenas 18,8% dos estudantes estão nas escolas privadas. Então, 20% concorre com ele, 80% concorre. Nós estávamos mesmo, era equiparando. Era concorrer com eles, entre eles. Então a gente estava dando... E eu convenci tranquilo a oposição disso. E eu acho que a gente precisa ter pessoas que compreendam, entendeu? Eu acho que tem, mas... Porque quando você fala o número, a primeira coisa, privilegiou o público. Mas não é isso. É que paramos. Inclusive, o privado saiu ainda privilegiado, que é 18,8, a gente colocou 20. E tem outros dados, devido à economia que a gente passa, anos com a economia ruim que está, muita gente sai do particular para ir para a escola pública. Tu tem esse dado, Paulo? Na verdade, o que eu tenho, a gente não fez esse levantamento, mas o que a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo da cidade de Floresta. Fechou o ensino médio na cidade privado, porque as escolas públicas estão dando conta. Timbaúba, a cidade que eu sou. Mas não foi pela inadimplência, não? Não, na verdade é a qualidade mesmo, são as cotas que facilitam se você é do público. Hoje a procura por essas escolas é a população, são os pais que reconhecem. Não sou eu que estou dizendo, não. Sei. Hoje a gente tem... A gente não chegou ao primeiro lugar no IDEP, nós éramos 21º colocado. Pelo mesmo instituto do IPEA que avaliava lá atrás, avaliou em 15, nós fomos o primeiro. Estamos entre os primeiros ainda, Pernambuco. Então, veja, eu digo que é uma política que fez a diferença. E eu digo que não mudou só a vida do jovem, não. Ela mudou a vida do jovem, ela mudou a vida da família, ela mudou minha vida, mudou a vida dos professores. Eu fiz um mestrado de um programa que tinha o Brasil Profissionalizado do MEC com o Estado e tinha 10 vagas para o Brasil. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora. Então eu digo assim, quando a gente tem esse alinhamento, quando a gente tem essa possibilidade, porque a educação não é feita da noite para o dia, não. A gente precisa de tempo, ela precisa de maturar. Nós sofremos muita resistência na implantação das escolas integrais, porque diziam que a gente ia privatizar o ensino, e não era isso. Não era isso. Eu sou oriundo da escola pública. Eu fui professor de escola pública. Eu trabalhei 6 meses na escola privada. Então eu digo assim, eu estar à frente de um projeto desse, as pessoas não me isolam a tal ponto
eu digo assim, de transformar numa parceria público-privada. Porque é importante que se diga, a história da educação integral em Pernambuco, ela começa em 2004, numa parceria público-privada. Em 2008 é que Eduardo assume e traz como eu digo que é uma decisão dele, uma decisão política, de ser uma política pública. A gente começa como uma política de governo e a gente transforma isso numa política de Estado. Hoje, quem chegar, viu, meu amigo? Quem chegar hoje pode mexer em tudo, mas nas escolas integrais... Não mexe não que o Paulo se arreta. Não, é porque a população já reconhece. Não, eu sei, mas... É uma política de Estado, então você pode melhorar o rumo. E é teu filho, cara. É teu filho, velho. A gente fez parte dessa história. É teu filho. Agora, a gente tem uma professora aqui no nosso estúdio, aqui, etc e tal. Teve um aumento aí de 33%. Não foi de 35. 33 é o piso. É o piso. Tu conseguiu para 35, foi isso? Esse papo que tu teve com o Paulo Câmara? Eu não digo que foi que eu consegui, mas na semana, uma semana antes, que quando todo professor cobrava o piso e o piso, a gente tem que rever também as questões do interno dos estados, porque tem prefeituras que não pagam porque também não está podendo. Apesar de ter a lei do piso, eles alegam que não pode. E aí eu tive uma conversa realmente com o governador. O governador, olha, veja o que pode fazer. O sindicato estava ainda numa discussão de 12%. E ele disse, Paulo, a gente vai estudar e o que a gente puder fazer, a gente faz. E não foi só isso, não. Eu acho que um grande ganho que a gente teve foi reconhecer o trabalho dos professores contratados. Para você ter uma ideia, quando nós começamos as escolas técnicas, nós conseguimos criar uma forma de pagar o salário do professor contratado das escolas técnicas melhor do que das escolas regulares e integrais, os contratados. Então, vou dar aqui um valor aproximado para você entender. Vamos lá. Um professor de escola técnica, desde 2010, ele recebia R$ 2.800. Um professor da escola contratado. Um professor de uma escola regular ou que fosse contratado integral, ele recebia R$ 1.800. Então, a gente conseguiu de imediato que esse 1.800 fosse para 2.800, é que parou. E agora 3.900. Isso num ano que é complicado, que é difícil. E eu digo que isso é o reconhecimento do que o professor merece. Isso não é mais do que isso. E o governador teve essa sensibilidade num ano de uma economia difícil. Está sendo ainda, né, muito meu amigo? Difícil, muito difícil. Acho que o Brasil vive seus piores tempos, mas não é só na economia, não é na política, é em tudo. Ô, Paulo, você é pré-candidato. Sou pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual. O que é que tem na tua mente, já que tu conseguisse muitas leis, o que é que tem na tua cabeça para os 4 anos assim? Não, meu projeto é esse. O que é que passa na tua cabeça? Eu penso, eu acredito que a gente continuar ouvindo as pessoas, a gente continuar construindo com as pessoas. Eu fui procurado por uma mãe, eu gosto muito de contar essa história. Fui procurado por uma mãe que tem uma criança deficiente de 8 anos, deficiente física. E essa mãe, quando nos procurou, ela procurou em lágrimas, porque ela disse que ia passando no Parque Cão, que tem ali em Casa Forte. Casa Forte. E a criança, a filha dela pediu, mãe, deixa eu brincar naquele brinquedo, que aquele brinquedo é do meu tamanho, dá para mim. Sim. E era um brinquedo para cachorro, a criança não entendeu. Então a gente lutou e hoje em Pernambuco, 10% das praças que forem construídas, 10% dos brinquedos, obrigatoriamente tem que ter brinquedo para pessoa com deficiência. Então, massa, veja, e eu penso que essa lei, apesar de eu ter apresentado lá para ser deputado, mas ela não é de minha autoria. Ela é para atender a necessidade de uma mãe que sentiu. E eu quero exatamente isso, sabe, Hugo? Ter essa relação com as pessoas, da gente poder levar para a Alep, colocar em lei. Isso que você me perguntou no começo, quem é que fiscaliza? Vai você, um aluno que fez a prova lá do Cícero Dias. Cícero Dias, o curso lá dá 30 candidatos para uma vaga. Vai um aluno do privado entrar na vaga do público ou vice-versa. Às vezes liga uma mãe, por exemplo. Olha, meu filho tem nota que dava para ele passar no privado. Ele é do privado, mas ele errou e colocou público. Ei. Veja, mas é a opção, ele é que se coloca lá, se ele vem de escola pública ou privada, a gente tenta resolver. Então, acho que a própria população, quando a lei ela atinge a população, a própria população vai reivindicar essa lei. Caraca. Fala, meu velho. Fala aí, André. Tem pergunta aí. A pergunta, cuidado que aqui a pergunta do Sombra. Dentro desses projetos que foram sancionados, aprovados pela Câmara, pela LEP,
E a pergunta do que fez, que o que você tem daqui para 4 anos, caso a reeleição venha, tem algum projeto que está para ser aprovado ou em mente para crianças autistas, alguma escola que inclui os diferenciada? deficientes, Nós autista? Nós temos, na verdade, dessas 28 leis aprovadas, 6 leis nossas são específicas para as pessoas com deficiência. Então tem essa do parque, mas a gente tem, não só para os autistas, mas por exemplo, já existia uma lei em Pernambuco que o atendimento nos hospitais, quem tem prioridade, o idoso tem prioridade. Os atendimentos nos hospitais e os autistas também. E a gente colocou isso também para atendimento móvel. Então, se você tem uma necessidade de atendimento do SAMU móvel, essa pessoa com deficiência, esse autista, ele tem prioridade em relação aos outros. É lei de nossa autoria também. A gente houve, na época, uma resistência grande do pessoal dos shoppings, que tem uma lei também nossa para as pessoas com deficiência, que é o mapa tátil, né, em todo estabelecimento comercial de 50 lojas a mais e shopping center. E na época a resistência era dizer, por exemplo, o Shopping Center Recife, o pessoal quando nos procurou... Tem um estacionamento. Mas para autista não. Tem, eu botei essa No Shopping Recife, na Paraíba tem, no Manaíra Shopping tem uma vaga exclusiva. Tem. Mas eles nos procuraram achando que essa lei nossa ia onerar muito, porque o Braille, você para dizer uma palavra em Braille, ela aumenta muito, que são os pontinhos, os pontinhos. Né? Os famosos pontinhos. E eu disse, não, mas a lei era específica, porque quando você chega no shopping, por exemplo, você sabe onde tem uma saída emergente, onde tem um banheiro, são informações básicas para que o cego tenha essa possibilidade. Questão do atendimento bancário, de ter uma pessoa que ele tem que ter uma pessoa que entenda Libras para atender o deficiente auditivo. Então, são questões e que eu digo que eu aprendi isso na vida. Porque eu fui diretor da Escola Governador Barbosa Lima e é uma escola muito inclusiva. Nós tínhamos cegos, nós tínhamos deficiente auditivo, nós tínhamos o autista lá, nós tínhamos deficiente físico. É uma escola que ela é muito acolhedora. E inclusiva mesmo, a palavra é inclusiva, não é nem acolhedora. Agora vamos para a polêmica? Vamos embora. Vai começar as polêmicas agora. Paulo Dutra, linguagem neutra, todes. O que um homem de educação pensa sobre a linguagem neutra? Eu penso que a escola ela é plural, ela tem que acolher todos, todas, todos, e o que mais vier, Hugo. Eu penso que a gente não pode. Tem um projeto de lei que ele rodou muito, rodou esses 4 anos na LEP e ele não passou, que é um projeto que fala de gênero. Eu tive o prazer de, em 2011, e é por isso que eu digo, eu aprendi fazendo. Eu tive o prazer de ser procurado pela primeira secretária da Mulher, Eduardo criou a primeira secretária da Mulher aqui no estado de Pernambuco, e a doutora Cristina me procurou, que disse que as escolas integrais era assim, iria ter uma facilidade, uma possibilidade dela fazer o trabalho dela. Ou desenvolver o trabalho da Secretaria da Mulher, que era uma secretaria nova, não tinha pessoas para atuar, vamos dizer, no dia a dia, vamos chamar, mas tinha uma capacidade de conhecimento enorme. E a proposta dela era criar 5 núcleos de estudo de gênero e de violência contra a mulher, para que isso tivesse um rebatimento lá na frente do feminicídio. E eu perguntei a ela na época, mas, doutora Cristina, por que a senhora está me procurando? Eu disse, não, porque você é um professor, acho que você vai entender minha linguagem. Eu disse, vamos embora. E nós fizemos essa experiência em 2011. Cara, 2011 já se fala... 2011. 11 anos depois, 2022, nós temos hoje 203 escolas que têm esses núcleos. E a gente vê que esses núcleos, o conhecimento para tratar sobre gênero vem da Secretaria da Mulher. E nós disponibilizamos alguns professores que queiram acompanhar esses estudos. Como é um estudo, veja, muitos professores querem e acompanham e criam esses núcleos. E eu botei um projeto de lei para que isso fosse lei e que toda escola pública tivesse. Esse projeto rodou na Alep, viu? Passou não. Bancada evangélica foi resistente? Não é só bancada evangélica. Quem são os resistentes a isso? Não, então, a bancada evangélica é extremamente resistente e não quer que se discuta. Mas eu penso que a escola ela representa um pouco
ou parte da sociedade, daqueles jovens que estão ali. Sei. Então a gente tem que abrir. A escola ela tem que ser esse lugar plural, que caibam todos mesmo. E todos. Todos, todas. A escola, ela é pública e é um direito subjetivo do ser humano. Então, não sou eu que vou dizer que não vou receber uma pessoa com deficiência, não sou eu que vou dizer que não vou receber um trans. Sei. Não sou eu. É uma discussão polêmica, a gente precisa discutir, inclusive eu cheguei a discutir na Alep de que o projeto tinha que ir para frente e ele não andou, aí o que é que eu fiz? A gente também tem uma outra possibilidade que são as indicações. Indiquei para o governo do Estado, para a Secretaria da Mulher, para a Secretaria de Educação, já tem um parecer positivo da Secretaria da Mulher, um parecer positivo da Secretaria de Educação, que o governador pode mandar como decreto, mandar para a gente um projeto de lei e que a gente fazer. Quer dizer, são os caminhos que a gente encontra para enfrentar. Mas é como você disse, é polêmico. Polêmico. Mas a gente precisa discutir. Paulo, se, por exemplo, o projeto passa, é aprovado em lei, etc. e tal, o professor seria obrigado, por exemplo, a chegar numa sala de aula. Bom dia a todos. Se o professor não quiser usar a linguagem de gênero, eu acho que seria uma... O projeto de forçar uma barra de um professor? Não, eu não quero de forma nenhuma. Não, forma como nenhuma. É que seria isso? Quando eu digo que a escola é plural, ela tem que atender a todos. Você acabou de me perguntar no começo aqui da nossa conversa se eu já levei se eu já apanhei dos meus pais. Já. Quer dizer, hoje a gente não tem... isso não é uma prática que pode ser, que a gente pode defender. Mas era uma prática do passado. A gente vai negar o passado? Aí eu digo, a gente vai negar o futuro? Não. A gente vai ter que conviver. É por isso que a gente precisa exercer a nossa tolerância. Não é que vai obrigar a professor a falar agora todos de forma nenhuma. Não, isso até porque as pessoas, até porque as pessoas, os deputados e as pessoas que não falam e que não aceitam e que negam, eu respeito. Lógico. Sabe por quê? Mas a gente precisa respeitar também quem usa. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho uma filha que mora na Paraíba e tem um colégio lá, como é o nome? É isso o nome do colégio? É isso. Que surgiu boato. Foi boato. Olha como foi a coisa na Paraíba. Que teria um banheiro não binário, é isso? Como é que é o nome? Binário. Seria um banheiro que podia usar meninos e meninas. Cara, isso foi uma fofoca. Rolou na Paraíba. Que muitos pais tiraram os filhos desse colégio. E não existiu isso, para tu ver como é a coisa. Um banheiro que podia usar menino e menina. Mas eu penso que tem que discutir mesmo, se é essa saída, se não é. Nós tivemos problemas também já em escolas nesse formato, porque aí eu pergunto, Hugo, e aí eu deixo como pergunta também para reflexão de todos, e como é que se sente essa pessoa, esse trans? Vamos escutá-los, não é? Que banheiro usar, ou a gente respeitar. Eu entendo que não é fácil, mas uma das minhas viagens que eu fiz, e eu estranhei também, acredito que foi nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá e o banheiro você estava numa única sala, era tipo assim, uma sala menor, mas com os dois banheiros, feminino e masculino, juntos, mas tinha aquela antessala que a gente se encontrava, vamos dizer assim. E dali... Eu acho que vai muito do respeito, vai muito da construção. É polêmico, mas eu acho que precisa ser discutido. Caraca. Porque existem pessoas que estão precisando usar esses meios, discutir e serem respeitados. Caramba. Como é que é? Exato. Como é? Fala. Pô, gostei dessa palavra. Representatividade. Cotas. Eita, eu já deixei tudo pro final, né, Paulo? Cotas. Como é que tu vê cota? Eu acredito, sabe, que as cotas elas foram necessárias e ainda são necessárias. Eu penso que eu pedi, na verdade, e já ouvi relatos, mas eu não tenho esse dado ainda oficial. Mas já ouvi relatos do reitor da UPE, já ouvi relatos de professores da Universidade Federal, o quanto essas cotas aumentaram as pessoas de escolas públicas, os negros nas escolas. A gente tem uma dívida histórica e a gente precisa olhar para trás. Dizer que Brasil, que Pernambuco não tem preconceito, pelo amor de Deus.
Somos um país Lógico. preconceituoso. E talvez, sabe, Hugo, eu penso que as cotas vão ajudar exatamente nisso. A gente começar a discutir mesmo e a defender essa bandeira que é nossa. A universidade, se ela é pública, ela é para todos. E tem um vereador... A gente tem que dar oportunidade para todos. Mas aí, engraçado, aí você vê um vereador em São Paulo, aquele Holiday, é um vereador em São Paulo... que é negro, e ele é contra a cota. Isso que eu fico assim, no TikTok, ele é o rei do TikTok, esse vereador, é o Fernando Holiday. Não sei se você ouviu falar dele. Não sei quem não. Ele é radicalmente contra a cota, ele acha que isso tá fazendo apartheid de brancos e negros, ele próprio negro contra essa cota racial. Olha, impressionante isso, Veja, cara. quando você pensa nas mulheres na política. Quando a gente pensa nas mulheres na política, o número é muito pequeno ainda. Muito pequeno. E olhe que lá na Alep nós tivemos dos 49, 11, chegamos a ter 12 mulheres. Mas de 49 ainda não são os 30%, né? Era para ser 15, 16. Não vamos longe, deputada federal, nós temos uma só. Uma que federal é Marília mulher. Reis. Exato. Uma deputada federal, só uma. Mas veja, mas eu digo que se você abrir uma discussão, já se tem discussão para nem ter coisa. nada. Mas se não estimular, porque durante muito tempo foi dito que era só dos homens. Que política não é coisa de mulher. Então, veja, a gente cria para poder tirar. A verdade é essa. Eu digo que quando querem acabar uma instituição pública, eu defendo, Hugo, minha vida toda eu fui funcionário público, eu defendo o público. Eu sempre trabalhei muito. Mas eu não trabalhei porque eu digo que era do público, nem do privado. Eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar e eu acho que a gente tem que ganhar honestamente o que a gente se propôs a fazer. É fazer bem feito o que a gente se propôs a fazer. Se eu estou ganhando pouco, vamos lutar para a gente ganhar mais. Agora, só um dado aí, só um dadozinho aí que eu fiz parte, tá na minha história. Eu que fiz a inauguração cerimonial do novo ginásio pernambucano. Lembra qual foi a empresa que apoiou a reforma toda? Foi a Philips. A Philips. Lembra? Lembro. Lembra Philips? Tu é a favor também da iniciativa privada ajudar escolas estaduais, municipais? Eu achei um projeto da Philips na época maravilhoso. Eu trabalhava na Globo na época. Não, e foi. E a gente só tem hoje o que a gente tem por conta do início lá, 2004, com o ICE, com a Philips. Que eu digo que deu start da educação integral no nosso estado e no país. Porque ensino médio... Não existe educação integral do ensino médio. Pernambuco sai na frente e muito. Quando você soma lá São Paulo, Espírito Santo, ali o Sudeste, a gente tem mais alunos em escola integral e começou dali. Por que eu falei isso, Paulo? Por que eu falei isso, Paulo? Porque eu lembro que na época eles diziam, isso prova a incompetência de governo do estado em não ter recursos para a educação. Tem que procurar. Eu sempre ouvi muito isso. Mas cara. Aí eu digo a você o contrário. Muito. Nós não conseguimos fazer agora com recursos públicos porque todas as escolas integrais e técnicas são com recursos públicos. Então, dinheiro tem. Agora, tem que ter seriedade nisso. Eu digo que a educação ela pode sim e deve ser feita pelo poder público. Pelo poder público. Eu fico muito feliz de lá atrás, 2004, ter acontecido aquela parceria público-privada, mas a gente mostra a partir de 2008 que a gente consegue fazer só com o público. Então essa história de dizer que o público não tem dinheiro, eu não concordo não. Eu acho que tem. O que falta é prioridade, é decisão política. E quando quer fazer, faz. Paulo, cara, faz aqui, eu quero saber como é que ele vai... Como é que começar a campanha política do Paulo? Eu quero saber disso. Professor, eu queria saber assim, se tem algum projeto do Estado ou na Assembleia de ter algum cursinho do Estado para preparar professores, alunos que possa fazer um concurso público amanhã. Entendeu? Algum preparatório assim, se tem algum... Se tem... O cursinho preparatório para... que o Estado venha a oferecer, tá entendendo? Para preparatório, não. Mas tem, por exemplo, a Universidade de Pernambuco, ela tem um programa muito, muito antigo. Eu ainda era gestor de escola, que ele funciona aos sábados e domingos, que eu não estou nem lembrando o nome dele agora. E é preparação para o Enem. E, na verdade, quando você se prepara para o Enem, você se prepara para tudo, né? Mas ele é muito voltado. Era para o vestibular, era um pré-vestibular do... Não estou lembrando o nome dele.
Sábado e domingo. Era Carlão que coordenava, já faleceu Carlão. Carlão. Continua, né? Inclusive usa as nossas escolas, as escolas públicas do Estado, mas é um programa do governo do Estado pela Universidade Pernambuco, a UPE. Mas a Federal, por si só, também tem uns que ela se organizam com os alunos, não estou lembrando o nome, são vários, existem vários. Prevup. Prevup. Tem até hoje o Prevup. Cara, mas peraí, isso é muito antigo, gente. Mas não é de agora, não. Eu era diretor, fui coordenador do Prevup. Ainda tem o Prevup, cara. Tem. Você fez a inauguração lá de 2004, eu já era diretor do Caramba, bicho. Paulo, campanha, como é que tá? Tua base é Timbaúba? Não, eu pela forma que entrei, eu digo que é pelo trabalho que eu desenvolvi, eu não tive muitos votos, mas eu tive votos em 181 cidades do estado de Pernambuco na eleição passada. Dos 184 tu lembra quantos votos tu tiveste? Tive 17.938 votos. Caraca, é voto. Mas vejam, e aí a gente fez esse trabalho e continuo rodando o estado todo. Não tenho, eu digo que eu não tenho uma base, porque não tem prefeito, não tem vereador, é com professor, é com o trabalho da gente mesmo, a gente continua. Sei. Agora já tenho alguns vereadores de mandato, inclusive, apoiando a gente, apoiando a pré-candidatura da gente, e eu estou andando, estou rodando, e a gente está na luta. Cara, fala rapidinho, vamos lá. Isso aí, fala a sombra. Vamos lá. Hoje, você olhando a sua vida para trás, o hoje e para o amanhã. O que é que você diz de tudo isso? Se sente realizado? Ainda falta alguma coisa para realizar? Ai, falta. Que falta muito, porque eu acho que a gente, quando vive, já vive pensando no futuro, né? Mas eu me sinto uma pessoa realizada profissionalmente, eu me sinto bem com meus amigos, com minha família. Acho que é o que a gente leva dessa vida. Eu acho que o microfone dele tá desligado. Vem aqui. Aqui, eu acho que o microfone dele tá desligado. Acho que não. Tá, não? Tá beleza aí? Agora, sim. Eu acho que tá bem, mas eu tô sentindo que tá meio assim, longe o seu Paulo. Vê se não tá longe a voz dele. Eu acredito que eu me sinto realizado. Agora, lógico, a gente que vive, eu acho que o que move a gente são os sonhos. São as vontades de continuar ajudando as pessoas, de fazer pelo nosso estado, de continuar fazendo pela educação. Eu digo que eu foi por opção, porque eu teria uma outra formação que eu podia enveredar, né? Agrônomo. Então estou por opção e acredito que a gente tem muito o que fazer. Eu digo que a gente descobriu o caminho. Descobriu o caminho. Agora, esse caminhar, ele precisa melhorar. Professor Paulo Dutra, direto de Timbaúba para o mundo. Cara, que papo bom, hein? Né? Foi bom. Eu gostei. Foi bom o papo, foi bom. Cara, eu vou te dizer. Tu me convenceu. Bom. É difícil, viu, me convencer, tá? Esse cara me conhece. É difícil me convencer. Eu acho que tu me convenceu no dia da urna, viu? Vamos embora. Tu me convenceu. Me convenceu. Já tendo meus candidatos. A deputado federal, para governador, mas para deputado estadual eu não tinha. Vamos embora. Me convenceste. Agora, eu queria, Paulo, quando a gente encerra a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, eu queria que tu... Você tá vendo aquela primeira plaquinha ali? Queira bem, plante o bem e o resto vem. É isso mesmo? Eu acredito que sim. Que sim. Eu acredito que você não pode plantar feijão e colher milho, não. Você tem que colher o que plantou. Muito bom isso. Cara, eu vou usar isso. Meu irmão, tu plantou milho, tu não vai colher feijão, pô. Caraca, que coisa linda isso, pô. Eu acho que é por aí. Eu acredito que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que a gente tá aqui de passagem. Eu acho que ninguém nesse mundo tem dúvida que vai morrer. Ninguém. Cada um encara de uma forma de como vai ser essa passagem. Mas a gente tá aqui de passagem. Então não é melhor passar mais tranquilo. Sem deixar tanto débito. E eu digo assim, a vida não tem replay. Acabou, é uma só. Sucesso na campanha. Obrigado. Valeu. Muito obrigado.